o seu pão não lhe faltará. Quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus, bate palmas para Jesus, e forte. Pode bater mais forte do que Jesus está aqui. Glória a Deus, pode se apontar. Por favor, glorificado é o nome de Deus. Quero comunicar aos irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada que nos cume, penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus vai aonde a medicina não vai. A palavra de Deus vai aonde o bisturi não vai. A palavra de Deus vai aonde a ciência não vai. A palavra de Deus vai aonde o homem não vai. A palavra de Deus tem o seu endereço certo. Ela é infalível e verdadeira. E quando nós lemos esta palavra, nós vamos ver aqui dentro só deste versículo grandes promessas infalíveis para as nossas vidas. O exilado e cativo depressa será solto. Irmãos amados, deixa eu te falar aqui. A primeira promessa é o exilado e cativo depressa será solto. O que é uma pessoa exilada? O que significa, irmãos, exílio? Uma pessoa exilada é uma pessoa desterrada. Por exemplo, outrora nós éramos exilados. Agora aceitamos a Jesus como Salvador. Estamos na nossa pátria. Aleluia! Quem está aqui na sua pátria? Quem está aqui, aleluia? E quem na terra? Jesus nesta noite que faz uma pessoa com domínio próprio. Antigamente você estava no mundo escravizado pelo diabo, e aí você é dominado pelo diabo. Mas a palavra de Deus fala que quando Deus fez Adão, ele falou assim, que domine o homem. Mas o homem hoje, a mulher hoje, ele é dominado pelo vício, dominado pela escravidão, dominado pela enfermidade. Quando Deus fez Adão, botou um prêmio para Adão. Ele botou aí nas mãos de Adão umas responsabilidades. Aí Adão estava ali no jardim do Éden. De repente, aí veio o diabo, enganou a Eva, enganou o homem. E aí, automaticamente, ele passou a ser um homem exilado. Deus tirou o jardim do Éden de Adão e passou a ser um homem exilado. E aí, irmãos, Deus fez um plano de salvação. Deus olhou lá no céu e viu que nós não tínhamos direção, que nós não tínhamos um caminho. E aí Deus resolveu botar em seu coração ali para apresentar um caminho para o homem. A Bíblia fala que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Aleluia! E eu glorifico a Deus, porque Deus ali, ele viu que nós estávamos exilados. Deus viu que nós estávamos sem terra, sem uma pátria, sem um caminho, sem uma direção. E ali ele nos enviou Jesus de Nazaré. Aquele que aceita Jesus acha o caminho. Aquele que aceita Jesus acha a verdade. Eu glorifico a Deus nesta noite, porque você está aqui, porque ele te enxergou e ele falou para você, venha neste caminho, porque este caminho é caminho de vitória. Quem está no caminho de vitória da glória de Deus? O exilado e cativo depressa será solto. Depressa. Catuca o teu irmão, lança a mão dele, pega na mão dele. Pegou? Dá um sacode na mão dele, porque tem gente aqui que está dormindo. Isso, fala assim, meu irmão, acorda, meu irmão. Meu irmão, cadê o Deus aí, meu irmão? Meu irmão, fala assim, está no mistério, não está? Agora balança a mão dele bem forte e fala, depressa será solto. Fala, não é amanhã que vai ser solto. Fala, não é depois que vai ser solto. Não é depois da manhã, não é mês que vem, não é ano que vem. É depressa, é agora, porque o nome do nosso Deus é um Deus que já. Agora, ele quer estar com a vitória hoje. Balança a mão do irmão e fala hoje. Depressa será solto. Essa, irmãos, é a primeira promessa. O exilado e cativo depressa será solto. A segunda
roca. Uma mulher, a Bíblia fala que ela é encurvada. A Bíblia fala, meu irmão, de muitos e muitos anos, se eu não me engano, 35 anos andando encurvada. Ali a Bíblia nos relata que Jesus expulsou aquele demônio. Quando Jesus expulsa aquele demônio, ele fala ao demônio assim, para aquela mulher encurvada: mulher, aquele espírito de enfermidade que está aí vai sair. Jesus já faz um diagnóstico que aquela enfermidade não era uma dor de coluna, não era uma hernia de disco. Tem pessoas, irmãos, que faz exames. O médico jamais ele vai te dizer, conforme Jesus falou, isso é um espírito de enfermidade. Não. O médico estudou para ele então o diagnóstico daquilo que ele aprendeu. Ele vai falar para você que isso é uma, duas, três hérnias, que a coluna está fora do lugar, que vai ter que operar, que vai ter que ficar em cadeira de roda. Claro, ele estudou para isso, mas Jesus olha para aquela mulher e fala: mulher, isso aí é um espírito de enfermidade, vai ter que sair, porque quando Jesus aparece, quando o homem de Deus entra em ação, aí alguma coisa acontece, como um câncer, como uma paralisia, bate de frente de um homem de Deus, Satanás tem que sair. Jesus ele cura aquela mulher, fazendo um diagnóstico que aquilo ali era um espírito maligno que estava sobre ela. Alguém começa ali a criticar Jesus. Alguém começa ali começa a conversar a respeito da cura e fala: poxa, Jesus não podia fazer isso no dia de sábado. Alguém começa a falar sobre essa situação. Irmão, vai ter alguém sempre que vai tentar atrapalhar você receber a sua bênção. Não dá ouvido à voz do diabo, não dá ouvido ao fofoqueiro, não dá ouvido ao fraco, não dá ouvido ao derrotado. Mas em nome de Jesus eu profetizo para a tua vida hoje a tua libertação em nome de Jesus. E aí começaram a criticar Jesus. Sabe que aí o que Jesus fala para aqueles homens? Olha, não convinha soltar esta mulher desta prisão a qual Satanás tinha presa. Meu Deus! Jó estava no cativeiro, esta mulher estava numa prisão. Segundo a Bíblia, fala isso, não são palavras minhas. Jesus falou que aquilo era uma prisão. Quantos estão na prisão da enfermidade? Quantos estão hoje no cativeiro? Quantos estão hoje na caverna da doença, na caverna da enfermidade? Outros irmãos viram aqui Jesus curar. E eu profetizo hoje a tua cura em nome de Jesus. Para você agora dar um glória bem alto, eu tenho uma surpresa, eu tenho uma palavra para aqueles que estão na caverna, para aqueles que estão doentes. Para você, se você não deu glória a Deus agora, dê pulo dessa cadeira, meu irmão, você, aleluia, você tinha que estar em casa, sabia? Porque a gente que vem para a igreja tem que glorificar o nome de Deus. Depois desta palavra que eu vou falar para vocês agora aqui é a seguinte: aonde Jesus passava, ele curava todo. Segundo a Bíblia ele entrava nas aldeias, ele curava todo. Ele entrava nas tribos, ele curava todos. Ele entrava nas casas, ele curava todos. Ele entrava na cidade, ele curava todos. Aqui também Jesus vai curar todos hoje. Esse nome cativo depressa será solto, não morrerá na caverna. Segunda mensagem, segunda promessa: não morrerá nessa caverna. Fala para o teu irmão: é hoje que é o dia de você sair da caverna. Caverna da tristeza, da solidão. Se eu for falar em caverna, irmãos, falo aqui a noite toda e não acaba o assunto. Aleluia. Mas o importante é que hoje vai ter aquela luz que vai te indicar a saída da caverna, a famosa luz do final do túnel, a famosa luz do final do túnel. O anjo vai resplandecer, ele vai entrar como entrou lá, quando Paulo e Silas estavam na caverna, na prisão. Vai descer um anjo lá e vai te tirar, vai arrebentar as cadeias, vai levantar tudo e Deus vai te dar uma vitória.
promessa. Fala para o teu irmão, o teu pão não lhe faltará. Aperta a mão para o teu irmão, aperta a mão, fala para o teu irmão. Fala, meu irmão, o teu pão não lhe faltará. Dá glória a Jesus. Bate palma para Jesus. Aí que está agora. Que pão é esse? Que pão é esse? Se eu perguntar à igreja que pão é esse, a maioria vai pensar aqui com certeza que é o pãozinho na manteiga. Passou a manteiguinha, né? Não, todo dia o pão não falta, como pãozinho, manteiga, todo dia, né? Tem muitos que pensam assim, é sério mesmo. Mas deixa eu te explicar, quando Deus fala em pão, Ele está falando em providência, em prosperidade. Quando Deus fala em pão, Ele está falando de suprir as suas necessidades. Pão na Bíblia significa prosperidade. Eu conheço muito rico que não é próspero e muitos pobres prósperos. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é as tuas necessidades abastecidas por Deus. Deixa eu te falar, quando a Bíblia fala, o teu pão não lhe faltará. Ele está dizendo que todo dia Deus vai te abastecer as tuas necessidades. Como assim, pastor? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Pronto. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. A pãozinha na manteiga? Não. Não. O teu pão de cada dia é a tua necessidade suprida por Deus. Por exemplo, quem tem carro, o carro bate. Acaba com o motor do teu carro. Neste dia você vai ter que consertar o teu carro. Vai ter que andar a pé. Vai ter sim que andar de carro. E Deus vai te dar ali 5 mil reais naquele dia para você consertar o teu carro. Isso é necessidade abastecida por Deus. Você está na tua casa, chega a prestação da Casa Bahia, de repente o aluguel vence neste dia, e ali dá mais ou menos 500 reais, tudo. E você, se tem as tuas necessidades abastecidas por Deus, você vai ter dinheiro para pagar isso tudo naquele dia. Chega outro dia, ali você está lavando a sua roupa, de repente acontece uma coisa de última hora, algum acidente, você vai ter que comprar o remédio, aquele remédio custa caro, de repente ali naquele mesmo dia o gás acaba, aí também de repente vence a prestação do seu veículo, aí naquele dia Deus vai te dar as condições para isso. Mas infelizmente, tanto aqui como em muitos lugares, o crente hoje, tem crente aqui que não pode sair aqui hoje, não querendo humilhar ninguém, por favor, não entenda mal o pastor, mas é uma realidade. Tem pessoas aqui que não podem sair ali comer uma pizza, porque não tem dinheiro para comer. Eu pergunto, isso é prosperidade? E quando a Bíblia fala que o pão de cada dia ser suprido, está incluído também os teus desejos. Você tem vontade de comer uma carne, se você tem vontade de comer uma pizza, fazer uma macarronada, comer fora no restaurante, para muitos crentes comer fora é botar a mesa no quintal e fazer um feijão e arroz e ali fala, eu estou comendo fora. Mas na palavra de Deus fala, que como o homem de Deus é suprido pelas suas necessidades e ele sente vontade de comer fora, ele vai no melhor restaurante e pode comer à vontade, pode buscar quanto for, por quê? Porque a tua necessidade vai estar abastecida por Deus. Ele está nessa, irmão. Mas o crente não sabe o caminho da vitória.
mas não sabe tomar posse. Na hora de ofertar é aquela coisa de louco, quando o pastor fala, tem 20 pessoas com 10 reais, ali tem os 10 reais na bolsa, tem os 20 reais, mas não se levanta do lugar. O coração está lá querendo dar, mas chega tudo, não vai ali na oferta. Ele vai ali e ele não dá. Ah, pastor, e já tem crente pensando assim agora, ó. Agora! Ah, o pastor já está abrindo o caminho para pedir oferta. Já tem crente que quando fala em oferta já fica com medo. Pode ficar com medo, porque enquanto você tem medo, meu irmão, olhe para cá que eu vou te dizer uma notícia triste para você. Enquanto você tem medo de ofertar, aqueles que não têm, ele começa a ter vitória financeira. Você vê as pessoas ali, você vê esse crente andando no carro e você a pé. Tem crente que colhe, pastor. A Bíblia fala que quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe. Fala, quem planta pouco. Não, toda igreja, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Está escrito ou não está na Bíblia? Não, fala a verdade, está escrito isso não está. Agora uma coisa que não está escrito eu vou falar. Quem não planta nada, colhe. Na tua mente não corre, mas corre. Corre. Quem não planta nada, corre, mas me corre assim, ó. Não, o telefone. Pastor, aqui é a irmã Girivalda. Pastor, acabou o meu 10 agora, pastor. Você não tem aí 50 reais para emprestar, não? Ah, pastor, estou sem dinheiro de vir para a igreja, por isso que eu não vim. Ele vai continuar sem dinheiro. Vai continuar sem o gás. Vai continuar andando de bicicleta. Sabe por quê? Porque você bota dentro da tua mente que você está desempregado e não pode abençoar. Você bota dentro da tua mente que até mesmo você tem, mas você tem um coração duro para dar. Você bota isso que abre planta isso dentro da tua mente. Quem não planta nada, irmãos, ele também colhe, pedindo emprestado. Mas a Bíblia tem versículos, textos e contexto, que Deus não fez o homem para emprestar, Deus não fez o homem para cauda, Deus fez o homem para emprestar e para ser cabeça. Se você não é cabeça, meu irmão, você é cauda. Se você está aí, sendo mandado, eu só lamento por você. Mas pastor, eu vou perder a salvação? Não, você não vai perder a salvação. Mas também na terra você não vai ter nada. Pode ter no céu. No céu você vai ter casa de ouro, rua de ouro, rua de cristal. Você vai andar na Lídia. Lá no céu você vai ter tudo. Aqui você não vai ter nada. Só lamento pela tua vida. Crente mão fechada para a obra de Deus. Crente ali que não dá nada para a obra de Deus, ele vive na miséria. A realidade é essa. Eu posso falar porque eu não sou daqui. O pastor César, se ele falar aqui igual na minha igreja, eu ensino também na minha igreja. Mas eu fico doidinho que o pastor de fora vem para sentar na lei, porque o profeta de casa não tem honra. O profeta de casa não tem honra não, pastor, sabia? Aconteceu com Jesus, acontece comigo. Eu sou doidinho, já falei para o pastor César, vai lá, pastor, faz uma campanha, fala a verdade, aleluia. Porque quando ele fala a verdade, você não acredita. E quando eu falo a verdade lá, ninguém acredita. É necessário que Deus leve um homem lá para falar a verdade. Dia de campanha? Ah, não vou na campanha, não? Senão o pastor vai lançar um voto, eu vou ter que entrar no voto, aí falta. Onde tinha o prêmio em casa, onde tinha membro em casa, de vez estar aqui, não veio. Ah, pastor, mas eu glorifico a Deus, porque Deus é justo, não deve nada para ninguém. Deus é fiel, eu glorifico a Deus porque Deus é fiel. E se Ele é fiel, aleluia, Ele só abençoa quem é fiel. Quem não é fiel, Ele não abençoa. Fala para o teu irmão, meu irmão, você é fiel ou é infiel a Deus?
ele vai. Teu pão não lhe faltará. Teu pão não lhe faltará. Se você crer, for fiel a Deus no dízimo. Eu falei aqui, pastor, que dízimo, acho que o senhor estava aqui ontem, aula. O dízimo não traz prosperidade para ninguém. Viu? Olha aqui, vocês estão. O dízimo não traz prosperidade. Ei, não estou preparado de ofertado, para não. Dízimo, ele traz proteção para os teus bens. Ei, quem é dizimista, ele não mexe na sua casa, ele não mexe no teu carro, na tua roupa. O teu gás, quem não é. Primeira coisa que o diabo faz com alguém que não é dizimista, acaba com gás menos de um mês. Quem tem experiência, muita gente tem experiência disso. Agora, quem é dizimista, ele pode cozinhar frango. Ele pode cozinhar pernil no forno assado, fazer bolo no forno, ele pode fazer feijoada, no lugar daqueles 4 meses. Agora não vai ser dizimista só não, marca lá numa datazinha lá na geladeira para ver quantos meses o teu gás vai dar. Então quem é dizimista, Deus dá uma proteção, liberar uma proteção. Quem não é dizimista, irmão, gasta dinheiro no carro, às vezes a casa está boa, mas o diabo vai lá furando dentro da parede, tudo úmido, aí vai destruindo casa. Vai destruindo tudo, o sofá compra um sofá com 5 meses já está todo arranhado, todo rasgado, compra uma roupa, ela rasga rapidinho, compra uma televisão, ela tinha 5 anos, e aí o que acontece? E não anda para frente, o diabo não